Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir com auxílio da patrística, o evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho nós vemos uma armadilha montada aí pelos fariseus e pelos herodianos, os partidários de Herodes, que eram ligados ao Império Romano, que dominava essa província da Judéia, né? Então eles armam essa armadilha para Jesus, para que se Jesus respondesse que não era lícito pagar o imposto, eles pudessem acusar Jesus de algum tipo de motim contra o Império Romano. Vamos ver aqui o que os santos padres nos dizem sobre este evangelho. São Jerônimo demonstra justamente essa armadilha montada pelos fariseus, dizendo: essa pergunta mansa e fraudulenta provoca-o a responder que se deve temer mais a Deus que a César. Por isso dizem: diz-nos, pois, o teu parecer. É lícito dar o tributo a César ou não? Para que se dissesse que não deveriam pagar os tributos, ouvisse-no imediatamente os herodianos e detivesse-no como réu de sedição contra o Império Romano. Então, São Jerônimo aqui demonstra o que era essa armadilha. São João Crisóstomo complementa dizendo: como eles sabiam que certos homens, maquinando essa discórdia, tinham sido mortos, queriam, por essa conversa, lançá-lo sob suspeita. Prossegue: Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me tentais, hipócritas? Novamente, São Jerônimo vem explicar, dizendo: esta é, pois, a primeira virtude daquele que responde, ou seja, a primeira virtude de Jesus. Conhecer as intenções dos que perguntam e não chamá-los de discípulos, mas de tentadores. Chama-se hipócritas aquele que simula ser uma coisa, mas é outra. E por fim, no momento em que Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, comenta Santo Hilário de Poitiers. Convém, portanto, que restituamos a Deus o que é dele, isto é, o corpo, a alma e a vontade. A moeda de César é feita de ouro, onde se encontra gravada a sua imagem. A moeda de Deus é o homem, em quem se encontra figurada a imagem de Deus. Portanto, dai vossas riquezas a César e guardai a consciência de vossa inocência para Deus. Jesus demonstra que o seu reino não é deste mundo. As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens. Por isso, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos nos ensinam: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então é preciso sempre dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus a sua
glória devida, dar a Deus a sua adoração, dar a Deus a nossa vida. E assim encerramos essa reflexão e nos vemos na próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.